sobre a justiça, mas sobre a sociedade e os rumos, a agenda política do país. Eu vou, inclusive, ler um pouco o que eu tinha escrito aqui, que eu não consegui decorar tudo. Começando, então, pela imagem que essa mídia faz de si própria. Os fatos e a realidade, as versões e os fatos reais sobre essa mídia. A imagem que esta mídia faz de si própria, e ela propaga aí diuturnamente, a ponto de transformar em versão dominante, né, no senso comum da sociedade, é que é uma mídia que tem compromisso com a verdade dos fatos e com a promoção de um jornalismo sério, objetivo, imparcial, despido de ideologias e outros interesses, além de servir ao público leitor, à sociedade. Seria muito bom se fosse assim, né? Teríamos a mídia dos nossos sonhos, mas infelizmente não é essa a realidade que a gente vê. E não é por um motivo simples, que deveria ser notório, mas não é notório em função do diversionismo ideológico que essa própria mídia propaga, que é a questão da propriedade. Quando a gente vai ver a mídia de referência, os grandes meios de comunicação, que no nosso caso, no caso do Brasil, eles configuram um autêntico oligopólio, eles têm donos, né? E, em geral, esses donos não são os jornalistas, são grandes empresas, propriedades privadas, em mãos de pouco mais de meia dúzia de ricas famílias burguesas, como é o caso da família Marinho, cuja fortuna em 2016 foi estimada em nada menos do que 285,5 bilhões pela revista Forbes. O valor equivalente à renda de mais de 100 milhões de brasileiros, mais de 50% da sociedade brasileira é a renda que essa família tem, que ela possui. Pois a propriedade é decisiva para a compreensão e definição dessa nossa mídia, que na verdade ela tem o que o marxismo, ela tem o que o marxismo chama de caráter de classe. Temos aquilo hoje no Brasil, como tem em outros países, não é um caso específico do Brasil, aquilo que o Marx chamou no passado de imprensa burguesa. Atualmente não faz tanto sentido você falar em imprensa burguesa, uma vez que a comunicação impressa ela perdeu muita relevância, já não é o que era no passado e hoje ela é praticamente irrelevante frente a outros veículos, a televisão, a internet, mas podemos atualizar o conceito marxista classificando esses meios, nossos grandes meios de comunicação, de mídia burguesa ou mídia capitalista, porque de fato ela está em mãos de grandes famílias burguesas, de grandes famílias capitalistas. E isso faz toda a diferença, todo ao contrário do que se pode imaginar. Quem dá as cartas nessas grandes empresas de comunicação, ou mais precisamente, quem dita a linha editorial, a linha política, ideológica, que orienta essas publicações, não são os jornalistas que nelas trabalham, não são os que estão nela empregados, são os proprietários, né, os empresários, os patrões. O jornalista não desfruta sequer de liberdade de expressar livremente os seus pontos de vista nesses meios de comunicação, a não ser que esses pontos de vista coincidam com os pontos de vista do patrão, com a ideologia dominante. E o que não é raro, né? Tem muitos jornalistas que abraçam a ideologia do patrão, mas não é bom confundir as duas coisas, né? Nós temos um exemplo claro dessa falta de liberdade recente aqui, quando aquele âncora global, âncora da Rede Globo, o Chico Pinheiro, jornalista Chico Pinheiro,
resolveu comentar pessoalmente, fazer um comentário pessoal, isso não foi pela televisão, que ele não teria essa ousadia, né? Um comentário pessoal na rede social em relação ao Lula, a prisão do Lula e a Operação Lava Jato, ao juiz Sérgio Moro. Ele foi censurado pela Globo, né, pela direção da Globo, que divulgou um memorando deixando claro que eles deviam guardar essas opiniões para eles próprios e não podiam expô-las publicamente. Para se ver a que ponto é o controle das opiniões, o controle das notícias nesses grandes meios de comunicação. Evidentemente, quando essa notícia envolve grandes interesses, como era o caso. A Globo, ela jogou tudo fez uma campanha, né, uma campanha desavergonhada para a desmoralização do PT e para a prisão do Lula. Ela é parcialmente responsável por esse resultado, né? Esse é um dos muitos exemplos que poderiam ser dados sobre essas restrições que tem na mídia burguesa, na grande mídia, que, no entanto, ela se apresenta, se arvora como uma grande defensora da liberdade de imprensa e faz da liberdade de imprensa uma panaceia para justificar a sua linha, o seu monopólio, inclusive. Então, não é muito sábio a gente confundir trabalhador e patrão, porque, na verdade, são personagens com interesses distintos e divergentes, quando não antagônicos. Assim, por exemplo, é também no terreno político e ideológico. Podemos citar aqui um exemplo, que é a reforma da Previdência. Se você perguntar a um trabalhador o que ele acha da proposta de reforma da Previdência, do Temer ou do Bolsonaro, que vão resultar no fim das aposentadorias públicas, o trabalhador vai ter uma opinião que não vai ser a mesma do patrão. Os interesses aí são divergentes. O empresário pensa, essa previdência que está aí, eu tenho que pagar sobre a folha um percentual lá do meu faturamento, ela me dá prejuízo. É preferível uma previdência privada, onde eu não tenha custo algum, quem banca é o trabalhador e quem vai lucrar com isso é o sistema financeiro. É evidente que as duas opiniões divergem. Nós sabemos bem qual é a opinião que essa mídia tradicional, essa mídia hegemônica, essa mídia de referência, ela transmite diuturnamente. É favorável a essa reforma, ela faz da reforma, inclusive, uma panaceia. Nós somos bombardeados diariamente no noticiário com essa ideia, com a ladainha de que essa reforma é um remédio para todos os males do Brasil. Sem ela não teremos recuperação da economia, sem ela não teremos equilíbrio fiscal, ela é tudo. E com isso também essa própria mídia ela faz disso um pensamento único, não frequenta esses veículos uma ideia contrária a essa. É muito raramente, se não nunca, você tem lá alguém que diz, não é isso. Nós temos aqui outros meios de equilibrar as contas públicas. Nós temos um problema das contas públicas, ele advém principalmente do setor financeiro, é um problema financeiro, advém do pagamento do serviço da dívida, consome mais 50% do orçamento público, do orçamento federal. Isso se torna invisível na mídia, não é abordado. E não é abordado por uma razão simples. Se você mexer nesse problema, no problema desse pagamento dessa dívida, reestruturar, renegociar a dívida, ou mesmo reduzir mais substancialmente a taxa de juros, você atinge os interesses do sistema financeiro, os interesses dos grandes banqueiros, você atinge o lucro, e aí eles vão dizer, se isso ocorrer, vira um caos na economia. Eles ameaçam com caos. Calote em dívida, reestruturação de dívida é um sacrilégio nesse sistema. Não se pode sequer falar nisso.
Então, o debate se resume aos gastos públicos primários, à previdência, ao SUS, à saúde, e ao funcionalismo, onde devemos cortar para fazer o ajuste fiscal e atingir certo equilíbrio das contas públicas. Isso é apresentado como uma verdade absoluta e é o pensamento único. Mas será mesmo essa verdade ou é apenas uma versão que corresponde aos interesses de uma classe determinada, e que não é a classe trabalhadora, que é uma versão que vai ao encontro dos interesses dos banqueiros, mas contraria os interesses, obviamente, da classe trabalhadora. Mas não há espaço nessa mídia para outros pontos de vista. Não se fala na alternativa de uma reforma tributária progressiva e progressista, tudo isso é ignorado. Impõe-se esse pensamento único, né? Essa mídia funciona, então, como uma espécie de alter ego da classe dominante, da burguesia, uma espécie de consciência social coletiva dessa burguesia. Ela difunde e elabora diariamente uma ideologia dominante, né, que ela se constitui, ela acaba criando uma representação, uma consciência falsa da realidade. É uma ideologia que, na verdade, ela reflete os interesses materiais, concretos, econômicos das classes dominantes. E ela está traduzida. Só um intervalozinho aqui, rapidinho, Beto, para a gente chamar aqui o nosso jornalista Luiz Nascimento. Chamando aqui para a mesa o jornalista Luiz Nascimento, que acabou de chegar. Pronto. Bom, então o que essa mídia reproduz diariamente, apesar dela dizer que se dedica a um jornalismo objetivo, que se limita à reprodução dos fatos sem viés ideológico, na verdade ela reproduz de uma forma, como é um bombardeio diário, essa ideologia dominante que hoje ela se traduz politicamente no chamado neoliberalismo, nessa agenda que foi abraçada pelo governo golpista do Temer e uma agenda que o próximo governo de Bolsonaro promete radicalizar, que é a agenda de desregulamentação das relações entre capital e trabalho, desmantelamento daquilo que ficou conhecido como estado de bem-estar social, agenda de estado mínimo, privatizações, liberdade para o fluxo de capitais e coisas do gênero, que são defendidas, por exemplo, por esse Paulo Guedes, um dos grandes expoentes do neoliberalismo por aqui. Então, a conclusão que devemos chegar é que não se faz um jornalismo neutro nessa mídia, mas um jornalismo político. Isso fica mais evidente em momentos críticos, politicamente críticos, como você tem alguns exemplos na história. Em 1964, em 54, os acontecimentos que levavam ao suicídio de Getúlio Vargas, essa mídia teve um protagonismo central. Assim foi também no golpe de 1964, que derrubou o governo João Goulart, apoiado pela Globo, por essa grande mídia, e mais recentemente no golpe travestido de impeachment, que em 2016 derrubou a presidenta Dilma e levou ao governo uma cleptocracia, um governo de ladrões, liderado pelo Michel Temer, que colocou em prática, em curso, essa agenda que as classes dominantes querem impor a qualquer preço ao país e que foi derrotada várias vezes em eleições. Agora de certa forma foi consagrada na ONU depois que tiraram o Lula do jogo eleitoral, né? Então nós temos que ver
o caráter de classe dessa mídia. É uma mídia que reproduz uma ideologia que é uma ideologia de classe, uma ideologia das classes dominantes, que se traduz hoje no neoliberalismo. E a influência dessa mídia é evidentemente ampla. Ela não se resume a um ou outro setor da sociedade, mas ela abarca o conjunto da sociedade brasileira. Ela tem uma influência decisiva na formação de um senso comum nacional, de uma ideologia realmente dominante nessa sociedade. Por exemplo, na narrativa que se fez desses acontecimentos que resultaram no impeachment, na condenação e na prisão de Lula. Houve aí mais do que uma influência óbvia e evidente em relação ao judiciário, como uma parceria, uma parceria promíscua entre a mídia e a Operação Lava Jato, em que esse juiz Sérgio Moro ele é brindado e elevado à condição, vendido como um herói nacional, né? E ocultados o que estava por trás dessa operação. As relações estranhas dessa operação, por exemplo, com o Departamento de Estado e do juiz Sérgio Moro, com o Departamento de Estado dos Estados Unidos. Tudo isso é invisibilizado por essa mídia. As questões estranhas, o que se fez conjuntamente, e até no artigo do juiz Sérgio Moro fica claro essa parceria entre mídia e justiça, foi chegar a uma análise principal, que foi a desmoralização, a apresentação do PT como o partido mais corrupto da história do Brasil, o responsável pelo maior caso e maior e mais escandaloso caso de corrupção da nossa história, e como o chefe absoluto, chefe maior da quadrilha que foi formada, o ex-presidente Lula. Essa narrativa levou à condenação do Lula num processo absolutamente kafkaniano, sem provas, sem fundamento, sem sustentação, né, conduzido pelo juiz Sérgio Moro, e que levou posteriormente, em abril desse ano, a prisão também injusta, completamente injusta, do ex-presidente, que teve um objetivo, que foi tirá-lo do jogo eleitoral. As pesquisas apontavam ele como grande favorito nas eleições. E a narrativa da anticorrupção, né, foi uma narrativa que também destilou um ódio incomum, né, e inusitado contra um partido político, PT, não tão incomum. O Partido Comunista do Brasil já foi vítima disso, até hoje ainda no passado, mas eles transformaram o PT num grande vilão e cultivaram o antipetismo, cujo resultado foram colhidos por Jair Bolsonaro. É o candidato do antipetismo, é o candidato contra a corrupção, quer dizer, é o candidato que essa narrativa da mídia, né, levou. E a influência é tão evidente que ele foi eleito. Então, na Lava Jato, vários episódios demonstraram essa relação promíscua entre a justiça e a mídia, e a influência que, no caso, aí foi recíproca. Não é propriamente a mídia que conduziu a Lava Jato. Houve aí uma parceria para criar uma narrativa, um resultado prático político que está aí, de desmoralização geral da política. Criou-se a ideia de que todo político é corrupto e que a política em si é a arte da corrupção, o que é muito favorável aos interesses das classes dominantes, pois isso daí leva a abstenções de votos que seriam, em grande parte, das forças progressistas, leva a um desânimo do ponto de vista do povo, a uma descrença
na participação popular, né? E isso é o que produz esse discurso. É um discurso deliberado, um discurso falso, muito falso. A falsidade é tanta que, no depoimento do Emílio Odebrecht, ele até falou, mas a imprensa sabia, a imprensa que fala, não eram jornalistas, eram os donos do meio de comunicação. Eles estavam cientes de tudo isso, eles sabiam que tudo isso ocorria e ocorre. E há décadas, não é uma coisa, quer dizer, tudo isso que ele está falando é um sistema envolvendo caixa 2, financiamento ilegal de campanhas políticas e a corrupção que, nesse terreno, ela acaba se tornando inevitável. Então, o indivíduo em nossa sociedade é um indivíduo social. Ele recebe informações de inúmeros meios, ele não vive isolado, e ele elabora a sua concepção de mundo, a sua ideologia a partir dessas informações que recebe. E a mídia, ela tem um papel muito sensível nesse sentido. E ela produz realmente até uma lavagem cerebral, do ponto de vista social. Nós podemos dizer isso. O discurso que foi feito, a narrativa que foi feita, o resultado é completamente falso. Não se trata de combate à corrupção, não se trata de... O discurso que ele diz mas os fatos concretos são outros. Trata-se de impor uma agenda, que é a agenda que interessa às grandes empresas, em particular a agenda que interessa hoje às multinacionais e ao imperialismo norte-americano. Pois o que vem aí, essa agenda ela tem um conteúdo essencialmente antinacional, antitrabalhador, né? Ela vai contra as conquistas sociais e, sobretudo, antinacional, antidemocrática, sobretudo antinacional mesmo. Porque a agenda entreguista, o que nós estamos vendo nesse novo governo, que foi eleito com essa marca aí do combate à corrupção, dessas coisas, todas essas falsidades todas, é de um entreguismo inacreditável. O homem vai nos Estados Unidos bater continência para a bandeira americana, bate continência para um sub do Trump que vem aí, e diz que o Trump é um deus, é o grande líder deles, e do ministro de Relações Exteriores, que eles... Uma aberração. É uma aberração. É uma vergonha nacional. Então eu vou parar por aqui, que eu acho que o meu tempo está acabando, mas eu queria só ressaltar isso. Essa mídia ela tem dono e tem um caráter de classe. E ela reproduz as ideias que refletem os interesses e a ideologia dessas classes dominantes. E é isso aí. Pronto, então passamos aqui para o companheiro jornalista Luiz Nassif. Bom, queria primeiro me desculpar aí pelo atraso, em parte pelo congestionamento e parte pelo Waze. O Waze mandou lá para o comecinho da... Antes a gente põe a culpa no correio, agora põe no Waze. Só um pouquinho, pegando o gancho que o Beto colocou, a delação de Palocci. O Palocci vai fazer uma delação para o Ministério Público Federal. Antes da delação, ele anunciou temas que abririam novas frentes de investigação para a Lava Jato. Um dos temas, mercado financeiro. O que Pactual e outros fizeram aí foi mais amplo do que o Odebrecht e tudo mais. E outro tema, grupos de mídia. O Ministério Público não aceitou a delação do Palocci. Daí ele fica mais um tempo preso, daí ele faz uma outra delação para a Polícia Federal, pegando só o PT. Você tem uma possibilidade, a estratégia, aí eu tive outra no Brasil, inclusive lá no Sul, a estratégia que está em curso aí, provavelmente a tentativa de prisão da ex-presidente Dilma Rousseff e uma tentativa de acabar com o PT. Essa questão da organização criminosa que foi colocado aí visa tentar caçar o registro do PT. Isso vai ser bem sucedido. Mas tem uns fatos interessantes aí que estão ocorrendo no próprio governo Bolsonaro, que
ali virou um balaio de gato, né? Você tem 10 grupos de olavetes de um lado, evangélicos de outro, militares de outro, mas aparentemente tem uma notícia boa e uma ruim, né? A boa é que os militares estão pegando pontos essenciais e vão impedindo as grandes negociadas que já estavam em andamento no governo Temer. Hoje foi indicado um almirante da Marinha da parte nuclear, que foi um dos pontos de ataque da Lava Jato, quando o Rodrigo Janot vai para os Estados Unidos e volta com informações contra o almirante Otto. O que foi colocado, eles estavam tentando, os 3 negocistas do governo Bolsonaro, os financiadores, esse Bobiano, o Paulo Marinho e esse presidente do PSI ou PSL? PSL. Eles estão querendo emplacar, ter o controle de todos os grandes contratos em andamento. E agora os militares lograram emplacar em Minas Energia, e a grande tacada ia ser a privatização da Eletrobras. Ela tem ativos aí avaliados, sem contar custo de concessão e tudo, em 500 bilhões de reais. Eles queriam definir o valor da empresa como 12 bilhões. Então colocaram esse almirante lá. Um almirante ligado ao programa nuclear da Marinha, que é o que de melhor tecnologia brasileira produziu até hoje. Essa é a notícia boa. A notícia ruim é que o único ponto racional do governo Bolsonaro são os militares. Essa é a notícia ruim. Porque você não vai ter esse assalto que já estava planejado por Paulo Guedes e outros contra o patrimônio nacional, mas você vai ter o fortalecimento, por gravidade, Você teve um desmanche tão grande do poder civil que tudo que está caindo por gravidade no colo dos militares. E eles têm. E o militar é interessante, mas a gente reclama que o PT não tinha visão estratégica, mas quando você pega a Globo e o mercado, eles não têm nenhuma. Você pega aquele general Mourão, ele fazia discursos repetindo aqueles bordões da Globo News. Daí, quando começa a ter perspectiva de poder, a doutrina militar, ela induz a 2 coisas. Primeiro, segurança nacional. E segurança nacional induz você ter controle sobre todos os fatores. Que é totalmente contrário do modelo de mercado, que é deixar tudo solto. Então, digamos, essas maluquices aí desse... Não é nem maluco, é um puxa-saco esse ministro das Relações Exteriores. Em 2008 ele fazia discursos, aí fazia artigos defendendo a diplomacia do Itamaraty, do Amorim, e virou gozado. Você pega a competição para conseguir cargo no governo Bolsonaro, por esse grupo do Bolsonaro, ele dizia as maiores asneiras possíveis. Você fala asneira, fica cortado para ministro das Relações Exteriores. Aquele Chico Graziano, ele trabalhava com o Fernando Henrique, ele entra no Twitter e faz discursos sobre como os comunistas das escolas secundárias aí têm chance de virar ministro do meio ambiente. Daí entra a atriz lá, fala mais baboseira, não, ela que vai ser ministro do meio ambiente. Então, por quê? Porque você não tem uma linha. O PT tem a sua linha programática, o PSDB, com todas as distorções, tinha a sua linha programática, os dois foram afastados, então você abre espaço para toda sorte de aventureirismo. E aí entra uma parte bem interessante, que é um segundo tempo aí, é o papel da mídia nesse próximo jogo. Foi muito bem colocado pelo Beto essa questão da invisibilização. Se você olha as estruturas de poder que vigoram em países de democracia de mercado, a mídia sempre teve um papel essencial, e o modelo dela, essencial que eu digo, de influência no legislativo, no executivo, e o papel dela sempre foi representar os incluídos, aqueles que já são consumidores. Toda a base do negócio da mídia era publicidade. Publicidade são de produtos de consumo. Então ela sempre visava o consumidor, o excluído. Então, digamos, por isso que houve muita surpresa com o fato dos incluídos no governo Lula. De repente uma parte está pensando de forma diferente, sem ter a gratidão. Não adianta. Você, quando muda de patamar, muda a natureza da pessoa. E a mídia sempre trabalhou em cima desse mercado de incluído, tendo como grandes financiadores os grupos que vendem produtos de massa. Então, por isso que, historicamente... E qual que é a influência da mídia? A influência da mídia sempre se deu em cima de situações, pessoas e setores que se estabilizaram.
Então, digamos o seguinte, o sujeito lá na década de 70 ou de 60 morava num sítio lá, daí vem para a cidade, vem para São Paulo, vem para uma cidade, daí o filho estuda, daí fica aquele medo de voltar para trás. Então ele tenta se agarrar de todo modo à nova classe que ele conquistou. E agarrar de todo modo é compartilhar não apenas bens de consumo, né? O carro, o terno, a joia, comprar para ficar igual, mas bens de opinião. Então acontece qualquer fato, eu quero pensar que nem meu chefe, que nem, porque daí eu me sinto mais seguro. Quando você tem momentos de grande mudança político-social, como ocorreu nos últimos anos, em muitos países com a inclusão, o Brasil é o caso mais bem sucedido de inclusão social, em outros países por conta de migração, nos Estados Unidos por conta de melhoria das condições políticas nos Estados do Sul, que com toda a democracia americana você tinha negros e espanhóis, e mexicanos e tudo eram jogados para o segundo nível. Quando eles começam a subir, daí você começa uma selvageria dominando a política norte-americana e uma selvageria maior dominando a política brasileira. E aí é um ponto muito interessante, que é o seguinte: o partido que faz a inclusão, ele passa a ganhar votos. Mas o partido conservador, ele preserva o poder. Então, à medida que a inclusão vai se dando assim, todo mundo se sente ameaçado aí. Aquela história de, vou no aeroporto, tá, uma empregada está viajando. Isso aí você tem um preconceito, mas por trás do preconceito tem o medo da perda de status. Então, você tem de um lado, isso aí ocorreu com o Partido Democrata, o Partido Republicano, o grande Partido Popular aí do século XIX nos Estados Unidos, depois com o Partido Democrata com o Roosevelt. Quem faz a inclusão ganha a eleição, mas quem não faz a inclusão tem o poder, daí você tem um choque. E daí a mídia exerce esse papel de criar narrativa, como disse o Beto. Essa questão do fake news, como que surge o fake news? As redes sociais aparecem, isso aí é uma outra etapa que muda totalmente também a mídia como nós conhecemos aí. Até eu vi um comentário ontem falando desse negócio da falta de visão, falta de cenário. Uma empresa que acumula o poder que a Globo tem, ela é quase um Estado. Ela é tão poderosa quanto o Estado. Ela derrubou o presidente da República. Ela colocou o país inteiro em marcha aí. Né? Então ela tem que ter uma visão estratégica. O que eu quero ser no longo prazo? Mas é tão primário essa elite pensante, eu não digo pensante, né? Elite mal pensante brasileira, que o sujeito se vê dono daquele poder, ele, o Supremo, a mesma coisa, aquele poder pontual daquele momento, então ele extrapola, pega um governo totalmente incapaz de disputar qualquer coisa, que foi o governo Dilma, derruba e quer crescer, naquele momento. Era evidente que se um grupo de mídia ganha um poder para derrubar o presidente da República, o próximo presidente que tiver o mínimo de poder, a primeira coisa que vai fazer é acabar o poder do Estado, de quem não é Estado, é uma concessão pública. Né? E é isso que nós vamos ver agora aí. A Globo vai pagar pela arrogância política e pela liberalidade moral, que é o ponto que está fazendo os evangélicos avançarem aí, se unirem em torno de Record e tudo, porque as novelas também vão contra os princípios morais e tudo mais. Né? Então esse jogo que trouxe a ultradireita de volta passa pela um conjunto de vícios da democracia representativa, financiamento de campanha, pega todos os países. Só a Lava Jato diz que aqui é a maior corrupção do planeta, né? Nos Estados Unidos você tem coisas muito mais explícitas lá. Pega a família Bush, os Clinton. E então você começa com o primeiro ponto com, digamos, as novas formas de comunicação, a telemática e tudo. Você começa com a desmoralização da política com intenções geopolíticas. Quer dizer, lá no GGN a gente publicou anos atrás aquele Atlantic Council que mostrava, um grupo de lobby nos Estados Unidos que um dos membros lá é o Rodrigo Janot.
E a gente publicou uma palestra do Kenneth Blanco, do Departamento de Estado, contando como que foi montada a Lava Jato. Né? Eles alimentavam, quando teve o caso do Estado, eles montaram ligações informais com o Moro, com os procuradores e com os delegados da Polícia Federal. A cooperação internacional tem que ser regular, tem que passar pelo Ministério da Justiça, porque envolve interesses de país, mas eles faziam a comunicação informal. Então iam alimentando de informação o Moro, até que já tem um conjunto de informações boas, ele faz a denúncia, daí você formaliza a cooperação para as provas terem valor judicial. Então foi isso que aconteceu lá. E, digamos, esse modelo de fake news, quando surgem as redes sociais, o que você tinha a manipulação de mídia sempre existiu. A mídia, no caso do Brasil, ela ficou em segundo plano quando vem a ditadura. Mesmo a Globo, que cresce na ditadura, não era um poder autônomo. Quando vem a redemocratização, ela começa a virar um poder autônomo. Nós tivemos, outro dia eu estava conversando com o Zé Eduardo Cardoso, ele está escrevendo uma tese sobre democracia e mídia na América Latina, pegando a interferência da mídia como se fosse agora que começou. Eu falei, não, a queda do Collor foi a primeira demonstração de músculo da mídia. E não foi pelo Fiat Elba. O Collor não atendeu nenhuma demanda da mídia. Então você aproveita todo. Quando você tem um organismo complexo, que nem o Estado brasileiro, basta você selecionar. Pega uma empresa. Eu quero criar uma imagem positiva para uma grande empresa aí. Basta diariamente eu pegar só os fatos positivos e divulgar. Eu quero acabar com a imagem da grande empresa. Todo dia eu pego um fato negativo e divulgo. Então, o que a imprensa fez aqui em relação ao governo Lula, ao governo Dilma, foi desde o primeiro momento, todo dia fato negativo. Vocês se lembram da inflação do tomate aí? O que fizeram? Pô, a inflação é uma cesta imensa de produtos. Você tem problemas nacionais, que às vezes pega tomate, às vezes, mas no conjunto, importa qual foi o resultado no conjunto. Eles pegavam a inflação do tomate e o Jornal Nacional dava matéria dizendo que voltaram as maquininhas de remarcação que nem tinha no tempo da hiperinflação. Então, os truques da mídia consistem em você pegar sempre o fato negativo, sempre dar visão negativa do fato, sempre dar visão negativa do fato, mas no caso brasileiro, a partir dos anos... Não, o Collor teve isso também. Eu tenho um jornalismo dos anos 90, que eu mostro esses abusos da imprensa nos anos 90 lá. O Collor, olha, os grandes escândalos do pessoal do Collor não foram levantados. Não foram levantados. Escândalo aí com o Telesp aqui. Eu estava fora da Folha naquele período, sofri 3 ou 4 processos do pessoal do Collor, porque os grandes escândalos são complexos e envolvem outros interesses. Então, pega o Fiat Elba lá. Mas o que a imprensa fez a partir de 2005 foi algo que desmoralizou totalmente o conceito. Ela introduziu fake news no jornalismo brasileiro. Porque antes o que você tinha? Você pegava um fato aqui, dava uma interpretação maliciosa. Ou dava uma falsa ênfase. Um escândalo. Orlando Silva, né? Pegou um cartão corporativo e comprou uma paçoca. Grande escândalo. Isso é uma forma de manipulação evidente. Mas a partir de 2005 eles fazem um acordo e passam a usar notícia falsa, o fake news. Aquela série de capas da Veja lá, as Farc vão invadir o Brasil, Cuba manda dinheiro, garrafa de rum, um país quebrado lá, desse tamaninho, quebrado lá, vai mandar dinheiro. Cuba, quando tinha dinheiro, ela financiava alguns países africanos, tudo através de trades, mercado financeiro sofisticado. Então aqui vai mandar através de garrafa de rum que vai lá para a sede do PT. A sede cercada por... E depois aquele caso da Rosiane Sarney lá, que pegaram, que o Serra armou com a Globo lá. Agora, o grande problema é que a mídia conseguiu, com esse discurso de ódio, da figura do inimigo, da demonização, o bicho escapou do controle. Então, hoje você tem, no caso da Lava Jato, ela foi a reboque da Lava Jato. Ela virou um publicador de releases da Lava Jato. Por quê? Porque o inimigo era o PT. O inimigo era o PT. Então, quando vinha para a Serra, para Aécio, tudo, só quando já não tinha mais jeito, deu aquele caso da JBS, que eu pego lá. Então, já não tinha que pegar o JBS, tinha que incluir o Aécio também.
Então, você cria a narrativa e vai dando só as informações da Lava Jato e jogando como se fosse uma verdade jurídica. Você cala o outro lado. Agora, então eles começam criam esse clima de radicalização cada vez maior do direito penal do inimigo. O Supremo usa oportunisticamente, sabe, ministros que tinham feito fama de progressistas no tempo em que ser progressista era um bom negócio, passam a ser punitivistas e conservadores, caso do Barroso, caso do Fachin, caso da Carmen Lúcia, né? E daí você cria um monstro. Então hoje você tem o fascismo, ele não está na figura do Bolsonaro. O bolsonarismo, se é que a gente pode dizer isso, é muito maior que o Bolsonaro. O Bolsonaro é um sujeito limitadíssimo. É um sujeito que eu estava conversando outro dia com pessoas que conversaram com gente no entorno dele. É um cara que tem inibição social. Ele não tem apenas a insegurança intelectual, que a gente vê que ele tem, insegurança política, insegurança de tomar decisão, e tem insegurança social. Se ele tiver que estar no meio com várias pessoas mediando, ele fica um cara assustado. Depende dos filhos para dar apoio moral. E a mídia digamos, os fake news, desmoralizando cada vez mais o conceito de informação, com o jornalismo de guerra, manipulando as informações, disseminando ódio diuturnamente, usando as redes sociais como propagadores, foi padrão do Murdoch nos Estados Unidos contra o Barack Obama. O que o Murdoch fazia? A Fox News criava a mentira e usava a rede social para disseminar a mentira. Aqui você tinha esse processo. A Veja criava a mentira, o Jornal Nacional dava na sexta-noite, os outros jornais davam no domingo e aquilo ia para as redes sociais. Num primeiro momento, esses factórios, a gente tinha um grupo de blogs que a gente desmoralizava em 2 tempos, que eram inverossímeis. Você precisa saber se era mentira ou não, bastava ver se tinha lógica, né? Depois, quando veio o mensalão, daí você definiu, digamos, um modelo de golpe. Ali estava definido o modelo de golpe. Quando você menciona o Getúlio, quando que ele começa a cair? Quando vem a CPI da última hora, e o próprio pessoal do Getúlio aceitou a CPI porque eles tinham maioria na Câmara e achavam que com a CPI eles iam denunciar os jornais que foram beneficiados aí, sem ser a última hora. Mas quando vem a CPI, ela gera notícias diariamente, e supostamente notícias oficiais. E quem disseminava a versão eram os jornais e rádios da época. Rádio Globo, Tribuna da Imprensa, Estadão. Quando vem o mensalão, você define esse pacto. O Ministério Público, já querendo assumir protagonismo político, dissemina diariamente notícias, só uma das versões que... Você pega esse caso da Visanet, que foi a base de todo o mensalão, nunca existiu aquele desvio. Nunca existiu. O Banco do Brasil, para poder lançar aqueles 75 milhões como despesa, tinha que comprovar que houve o pagamento lá da mídia. E foi comprovado isso aí. Mas ali você tem... Então hoje o que você tem? A mídia, de tanto fazer os factóides, criar versões e tudo, ela desmoralizou totalmente o conceito de informação e o conceito de opinião. E daí vem as redes sociais, com o fascismo, o espírito fascista já disseminado por todas as cidades. A história que foi o WhatsApp que elegeu o Bolsonaro já era um fenômeno, não ele em si, né? Mas esse radicalismo, essa ultradireita, esse punitivismo, esse negócio da caça ao inimigo, já estava espalhado por todo o Brasil. Eu lembro várias palestras que você vai dar lá no fim do mundo, lá tem... Quando o Bolsonaro chegava, era aquela louvação. E ele saiu do controle da mídia. Então esse espírito hoje vingativo, essa questão de você publicar factóides, espalhar por ali, isso aí hoje virou um padrão. Pode avançar um pouquinho mais, meu tempo acabou aqui, mas o ponto central que eu vejo... Tem mais um pouquinho? O ponto central que eu vejo na comunicação trabalhista e sindical é o seguinte: essa história das bolhas realmente funciona. O que a mídia fez com o próprio Ministério Público, por exemplo, eles passaram a considerar o Ministério Público, o Poder Judiciário, a ignorar as denúncias que vinham de outros setores, só são aceitos como oficiais as denúncias que vêm da mídia. Nós fizemos levantamentos aí sobre a indústria da delação premiada, todas as dúvidas que tem sobre as jogadas financeiras por trás da delação premiada,
a questão da Trafigura, que é uma empresa, uma das 50 maiores empresas do mundo, que prenderam aqui o lobista deles, o cara que montou o maior esquema de corrupção da África, lá, Mariano Ferraz, e a Lava Jato escondeu isso, acabou processando ele por um lobby menor, de uma empresa menor. Então, digamos, qual foi a parte macumunada aí do Ministério Público e do Judiciário? Eu só aceito a denúncia que vem da mídia, e a mídia só faz a denúncia que interessa a mim. É por isso que passaram a criminalizar o BNDES, passaram a criminalizar toda forma de proteção social, agora vão avançar sobre ONGs. Agora, o ponto central é o seguinte, eles colocaram, digamos, a mídia, essa mídia alternativa, colocaram os sindicatos, invisibilizaram. Então, tem que se romper essa bolha. Nós estamos hoje num momento em que, com o governo Bolsonaro, rompe-se esse pacto com Globo, com Folha, que vão tentar se adaptar de alguma maneira, e rompe-se o pacto com muitos setores racionais, digamos, aí, do liberalismo, que estão vendo a maluquice que é você colocar um sujeito totalmente sem noção no comando de uma das 7 maiores economias do mundo. As declarações dele sobre Jerusalém, sobre China, é um imbecil completo. E sabem hoje o risco que é quando você libera na ponta os militares. O Pedro Aleixo, quando se recusou a assinar o AI-5, ele fala: o problema não é o general aqui, o problema é o cara na porta da cadeia. Hoje nós temos um processo muito pior, que em cada cidade, se tiver um procurador, um promotor desequilibrado, ele se torna dono da cidade, infunde o terror. Então isso aí já está ficando claro. O Moro vai pretender criar aí uma república policialesca, vai estimular a delação, isso está ficando claro. E está ficando claro para muitos setores empresariais, os negócios que estão... aquele sonho maluco que se tem, né? Elege um cara que é contra o sistema, logo tudo aquilo que a gente quer que aconteça, vai acontecer com isso, vai acabar em breve. Mas os sindicatos sindicatos, universidades, imprensa alternativa, que estão na mira desse pessoal, nós temos que sair da bolha. Temos que sair da bolha. Então as demandas... Vamos pegar um caso típico aí. Legislação trabalhista. O que eles conseguiram com legislação trabalhista não foi só quebrar a perna dos sindicatos. Eles estão quebrando todo o sistema fiscal brasileiro. Todo o sistema fiscal brasileiro, previdência, arrecadação de impostos, a parte mais segura sempre foi a folha de pagamento. Quando você passa a estimular a informalidade do trabalho, você quebra todo esse processo. Então isso aí transcende a classe trabalhadora. Então a gente tem que pegar as bandeiras, por exemplo, a questão da produção. Está vindo agora com a indústria 4.0, aí vamos tentar acabar com o emprego. Mas o trabalhador, ele é parceiro, ele tem o mesmo interesse da indústria que ele emprega, ou do comércio que ele emprega. Então a economia produtiva aí, ela é parceira contra essa financiarização maluca aí, que você tira recursos do orçamento para... Então, de alguma maneira, tem que se refazer a informação, por exemplo, dentro do sindicato. Vocês detêm um conjunto de informações. Eu tentei, tempos atrás, uns 2 anos atrás, fui dar uma palestra com o Paulão, lá da Federação Nacional dos Metalúrgicos, tentei comecei a montar um... Quer dizer, nós temos vários portais aqui, e esses portais têm pouca leitura. Mas vocês têm um conjunto de informações na ponta, que se for bem utilizado, não apenas os assessores de imprensa aí, que também tem um corpo considerável, mas pessoas na ponta. Na ocasião a gente tinha sugerido para eles, ainda não estava no fenômeno do WhatsApp, já tinha o WhatsApp, né? Pega na ponta aí, por exemplo, você tem que fazer um monitoramento das indústrias. Coloca em cada indústria aí, que tem trabalhadores de vocês, coloque lá um sujeito que vai pelo WhatsApp receber mensalmente um formulário e vai responder. Então você passa a ter uma informação objetiva de interesse da sociedade. Então as estatísticas, você tem vários... O jornalismo, apesar dos grupos jornalísticos, ainda é um grande instrumento democrático. À medida que você consiga definir um conjunto de fatores e de temas que transcendam o interesse da corporação e passe a ser de interesse público. A gente vai ter uma longa luta pela frente aí, onde a disputa com essa ultradireita raivosa
Eu estava em Brasília ontem, lá no evento da UNB, discutindo o que tem, como tem que ser um discurso. A gente tem que retomar aqueles valores básicos contra o ódio e a solidariedade. Isso aqui é um país irmão, é um país que abrigou imigrantes, aí deu espaço, abraçou todo mundo. O preconceito sempre teve nas instituições e teve de uma certa... Nós precisamos recuperar esse sentido de solidariedade aí, que transcende os sindicatos e tem que ser uma bandeira contra o ódio, que é a base de toda a atuação política desses grupos aí. Bom, tem mais tema aí, mas é isso que eu queria colocar de cara para vocês. Muito obrigado, gente. Obrigada. Nós vamos passar